Não é a forma. O negócio é o seguinte, galerinha. Vou começar pela questão 2, deixar a 1 e a 5 por último. Você construi uma câmara escura com profundidade de 30 centímetros. Questão 2, então. Câmara escura, profundidade de 30 centímetros. Quando a câmara encontra-se a 20 metros de um prédio, então tu foi lá, mirou a câmara para um prédio, e ela está a 20 metros de um prédio. A imagem do mesmo forma-se no fundo da câmara com a altura de 15 centímetros, já que a luz anda em linha reta, o prédiozinho em miniatura vai ficar de cabeça para baixo ali, e ela falou que tem 15 centímetros de altura. Calcule a altura do prédio. I sobre O é igual a menos P' sobre P. O I é 15, mas como está de cabeça para baixo, menos 15 centímetros. O O eu quero descobrir. O P', 30 centímetros. E aí eu vou descobrir o P. Aliás, o P eu sei também, que é 20 metros, a posição do objeto. Cuidado, não estar consciente de que centímetro corta com centímetro e por isso a resposta vai sair em metro. Se tu só jogou e por sorte aconteceu de tu acertar, é importante saber que tu está na minha mão, né? Basta eu trocar uma das outras unidades ali e já ficas na minha mão. Será que eu farei? E aí então menos com menos dá mais. Multiplicando cruzado, ainda cortaria o 0 com o 0, ó. Ficaria 3O igual a 2 vezes 15, que é 30. Menos com menos deu mais, como eu disse. O igual a 30 sobre 3. O igual 10 metros. Achei legal quem escolheu a resposta da unidade. Pelo bom senso, que um prédio não poderia ter 10 centímetros. Mas cuidado, só isso para a prova não é o suficiente. Basta eu trocar isso aqui para metro, já não vai funcionar no chute. Vai ter que saber transformar de metro para centímetro. E agora? Questão 3. Então essa questão está dada, eu só vou trocar os dados e as unidades. Questão 3. Em frente a um espelho convexo com distância focal. Eu não vou falar menos 10 na prova. Eu vou dizer 10. 20. Tu é que vai ter que ver. Se for côncavo, distância focal positiva. Se for convexo, negativa. Eu não sei o que me deu no dia para colocar um menos ali. Eu devia estar bêbado. Então, frequência. Distância focal, menos 10 centímetros. Colocarmos um objeto de 2 centímetros de altura, O igual a 2 centímetros, a 5 centímetros do vértice do espelho. Posição do objeto é P. Determine a posição, a altura da imagem e as características. Se é maior, menor ou igual, se é virtual ou real, se é direita ou invertida. Primeiro vamos com a equação dos pontos conjugados de Gauss. É o nome dessa equação, equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre menos 10 é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre P'. Pessoal que está com a matemática básica meia boca aí tem que tomar cuidado nessa parte. Por enquanto só mais passou menos, tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Bem light. Seria legal tu saber por que funciona, né? Tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Eu na tua idade eu não sabia, eu simplesmente agia. Depois de velha que eu fui descobrir o que é uma fração e como elas funcionam de verdade. Centímetros. Quem dividiu, tudo bem, eu não recomendo, tu sabe disso, né? Eu sempre que for decidir entre uma fração irredutível e o número decimal, eu vou ficar com a fração. Elas são muito mais versáteis do que os números decimais. Então a fração ela é sempre melhor do que o número decimal, principalmente quando trata-se de uma dízima periódica como essa. Depois, ele quer a altura da imagem. Então I sobre O é igual a menos P' sobre P. O I eu quero, o O é 2. O menos P', menos com menos é mais, 10 terços, dividido pelo P. O P é 5. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. E embaixo do 5 tem 1. 10 vezes 1, 10. 3 vezes 5, 15. E vou passar o 2 multiplicando. Os 10 quinzeavos. Como ficou 20 quinzeavos, dá para simplificar por 5
4/3 de centímetro. Ou 1,3333. Mas não acabou, ele quer as características da imagem. Virtual porque está do lado negro da força. Menor porque deu 1,3 centímetros e o objeto é 2. Direita porque deu positivo. Por isso que vale a pena decorar VMed, desde que tu saiba o que é. O espelho convexo faz sempre. Sempre em virtual menor direita, para objetos reais. Nós não abordaremos objetos virtuais ainda nesse nosso primeiro contato. Beleza? Questão 2 e 3 foi, hein? Cara, só vai trocar os dados se tu treinar, meu querido. Não tem o que ver. Vai conseguir o teu pontinho. Onde enfiei o apagador? Nem sei aonde dessa vez. Cheio. Questão 4, pessoal. Mas como dar erro nessa questão? Muitos alunos vieram me pedir uma ajuda, eu fui mostrar no caderno onde estava e muitos não tinham isso desenhado no caderno. Ah, pai, eu não copio porque o professor grava a aula. Então, olha só. Eu sempre te recomendei não copiar, mas na hora que eu vou te fazer uma demonstração de um exercício, é indispensável que tu tenha isso no caderno. Então, olha só, olha o que era para ter feito nessa questão. 2 raios eu vou tirar da parte superior do objeto. Um que atinge o espelho em cheio e volta sobre ele mesmo. O outro que atinge o espelho com um ângulo qualquer e, obedecendo à segunda lei da reflexão, reflete-se no mesmo ângulo. Quando esses raios refletidos atingem o olho de um observador, os raios devem ser prolongados pelo cérebro. Afinal, o cérebro supõe sempre que a luz anda em linha reta. E é por isso que ali vai aparecer a cabeça da imagem. Tu vai ter que fazer esses raios na prova. O certo seria não deixar usar a régua, porque é a UFSC não deixa. Te obrigar a aprender a usar o próprio lápis como régua, uma coisa bem óbvia, na verdade. E tu tem que fazer a mesma coisa lá, para a parte de baixo. Se ficar muito nojento o desenho, tu vai ignorar. Isso está errado. Outra coisa que me assustava quando eu ia fazer, eu ficava preocupado com o ângulo que eu ia usar. Não importa qual é o ângulo, cara. Tu pode usar o ângulo que tu quiser. Outro raio poderia ser usado para cima também, eu só não vou usar para não poluir o desenho, não avacalhar com o desenho. Olha aqui a reta, o ângulo de incidência tem que ser igual. Ou 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Os raios refletidos que batem no olho do observador serão prolongados. Observa que se eu tivesse usado esse raio, ou se eu tivesse usado esse outro raio, não importa, porque todos eles, os prolongamentos, passam no mesmo lugar. Se o cara desenha honestamente, ele sempre vai obter o mesmo desenho, não importa se a criança é chinesa, se a criança está aprendendo na Europa, se a criança, não importa onde ela veio, se ela aprendeu as regras da natureza, ela vai lá e ela sabe o que ela vai ver. Muito bem. É isso que eu quero então. Observem, não precisava ter feito 1, 2, 3, 4 raios aqui embaixo, só 2. E eu dei essa dica na observação, hein? Neste caso, desenhe 2 raios refletidos para o ponto extremo superior do objeto e 2 raios refletidos para o ponto extremo inferior do objeto. Então eu estava dizendo exatamente o que eu queria. Quando eu botei essa questão na prova alguns anos atrás, impressionante a dificuldade que a galera sentiu para fazer. Então não se esqueçam, se tu nunca fizer, nunca treinar, provavelmente vai chegar na prova e fazer um desenho grotesco e eu vou ter que dar errado. Letra B. A letra B estava dizendo, olha, apenas desenhe a imagem. Não precisava dos raios. Era uma letra K desenhada, tu teria que desenhar a letra K espelhada. Pronto, ó, errei. Essa distância aqui era para estar igual, tá vendo? Por sorte, eu posso
reposicionar o meu espelho. Eu não vou ficar assim, ali, ó, não. Basta, né, se for uma coisa muito nojenta, óbvio, né, uma coisa assim, ó. Não dá, certo? Mas se eu perceber que tu sabe que a distância daqui até aqui é a mesma, a distância daqui até aqui é a mesma, certo? Fica fácil também. Então é uma questão aí que se o cara treinar, ele vai ganhar um ponto. Questão 5 nós vamos pular, vamos comentar no final. Questão 6. Para um espelho plano, responda. Quais as características da imagem? Virtual. Do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Reversa. Quase ganhou tudo já. Direita. Então eu vou querer escutar essas 4 características para poder ganhar o ponto todo. B. Se o espelho é deslocado com velocidade de 50 metros por segundo, com que velocidade a imagem se desloca? Quanto? 100, né? Desde que a velocidade seja aproximando ou afastando do objeto, né? Se essa velocidade for de aproximação ou afastamento em relação ao objeto, 100 metros por segundo. Por que eu faço esse comentário? Porque se um espelho for deslocado assim, ó, a imagem fica parada. Na velocidade da luz, a imagem fica parada. O deslocamento do espelho tem que ser aproximando ou afastando do objeto. Aí a imagem mexe com o dobro. Se esta velocidade for de aproximação ou afastamento em relação ao objeto, 100 metros por segundo. É só dobrar. Questão 6 está dada também. Questão 7. Desenhe e cite como são refletidos 2 raios característicos em espelhos esféricos. Só 2? Que frescura é essa? Vou pedir os 4 já de uma vez na prova. 2. O raio que chega sai pelo... Então, o raio que chega paralelamente ao eixo principal é refletido passando pelo foco. O que mais? O raio chega no foco. Exatamente, o aluno de repente que está com problema de decoreba, ele pode simplesmente decorar esse e já usar o outro, né, na malandragem para poder matar a questão. Por isso que eu vou ampliar para os 4 raios característicos na prova. Então eu, para te treinar um pouquinho melhor, não vou usar esse mesmo raio, vou usar o que atinge o vértice, por exemplo. Representei e agora vou explicar. Desenhe e cite. Bah, cara, a maioria só desenhava ou só citava. Tá? Então tá ali escrito, desenhe e cite. Eu desenhei e citei. Na prova, se tu deixar de fazer um, será punido do jeito adequado. Desenhe e cite. Desenhei, citei. Desenhei, ainda não citei. Deixa eu citar então, peraí. O raio, obrigado, que atinge o vértice, isso, é refletido com o mesmo ângulo. Na prática todos são refletidos com o mesmo ângulo, só que ele é bom de fazer porque tu pega essa distância com a ponta do lápis, mesmo da caneta, dobra ela para baixo, fisicamente aqui tu dobra essa distância, é bem fácil,
e assim tu vai estar fazendo um raio legal. Além desses, o raio que chega pelo foco sai paralelo e o raio que chega pelo centro de curvatura volta sobre ele mesmo. Assim a gente sabe todos os raios característicos, então se eu te pedir os 4, tu vai ter competência de representá-los. Questão 8. Para o espelho abaixo, classifique e diga o nome dos 4 elementos representados abaixo. Teve aluno que não conseguiu perceber o 4º elemento representado. Vamos lá. Então tinha um espelho desse jeito aqui, tinha isso, blá, 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 e aqui. Então vamos lá. Primeiro, que tipo de espelho é? Côncavo. Essa rabisquinha ali é a parte de trás do espelho. Côncavo. Quais são os 4 elementos? V de vértice. F de foco. C de centro de curvatura. E o último elemento é essa linha. Eixo principal. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 respostas para poder ganhar o ponto todo aí, se tu quiser fazer uma conta aí, né? Aliás, como a gente está abandonando a questão 1 e 5, valeria 1,25 cada questão, se tu quiser ver quanto é que tu teria tirado na prova. Questão 9. Engraçado, eu estou achando estranho, é que eu vi o pessoal avançando tão pouco nos 30 e poucos minutos da primeira aula. E tu vê, né, cara, a gente corrigindo aqui, a gente vê que não tem muito mistério, que não precisava ter demorado tanto para fazer. Eu não estou fazendo com pressa, tu vê. Como vocês acabam, às vezes, utilizando mal o tempo na sala de aula, né? E é esse que é um grande problema do nosso querido Brasil. A gente usa muito mal o nosso tempo de sala de aula, geralmente com aulinhas idiotas que não levam a nada, né? Tem que fazer exercício. Uma política que eu vou alterar para o ano que vem, para o apoio que é tão mal utilizado pela gurizada. No ano que vem, então, o cara que vem no apoio, obrigatoriamente ele vai ter que fazer muito exercício durante o apoio. Ele já vai chegar no apoio, eu estou com dúvida em tal coisa, já vou exemplificar e já vou botar aquele cara para ficar fazendo exercício, que é a única coisa que pode ajudar um aluno a aprender física ou matemática. Só exercício, aula, uma merda, exercício é o bicho. Não se esqueçam disso, gente, não se esqueçam disso. Só bunda, cadeira e exercício, sofrimento no exercício salva aqui na física. Vamos que vamos! Entre 2 espelhos planos há um ângulo de 60 graus. 2 espelhos planos, um ângulo de 60 graus. Se colocarmos 2 objetos frente a esses espelhos, quantas imagens obteríamos? A fórmula que eu apresentei para vocês é para um objeto só. Claro, aí é só multiplicar por 2 a resposta. 6 menos 1 tem 5 imagens para cada objeto, já que são 2 objetos, 10 imagens. Mais uma questão bem simples. Para finalizar esse super simulado, já que as outras questões extras, falava o seguinte: para um espelho côncavo com raio de curvatura 20 centímetros, então pera aí, se o cara disse que o raio de curvatura é 20 centímetros, eu já vou dizer que a distância focal é 10 centímetros e por ser côncavo, positiva. Considere um objeto de 30 centímetros de altura, tudo bem, O igual a 30 centímetros, muito grande esse objeto para estar desse espelho, que está a 5 centímetros do espelho, P igual a 5 centímetros. A distância focal é a letra A. Tá, de sacanagem, já até resolvi sem querer. Letra A, F igual a 10. A posição da imagem, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre P'. 1 sobre 10 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 30,
é igual a 1 sobre pelinha, 30 sobre 2 é igual a pelinha, pelinha é igual a 15 centímetros. Professor, Pois não. ele não olha assim. Eu vou botar 30. Tanso. De Alzheimer. Ou para testar se vocês estavam atentos. Acho que essa explicação é melhor. Para testar. Para ver se vocês estavam atentos. Aí eu descobri que tem um aluno atento. Muito bem, garoto. Minha lente não está caindo no chão. Fica aí. É, melhor coisa. Mas melhor, não nada. Uma vez o Vou professor tentar te ajudar, cara. Só um pouquinho. Continuando aqui, então, satisfazendo o meu erro absurdo. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Fica menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre pelinha. Invertendo os dois lados, pelinha igual menos 10. Com certeza, na hora de a gente falar das características da imagem, isso ia saltar aos olhos. Porque como é um espelho côncavo e o objeto está bem próximo do espelho, a imagem tem que ser virtual maior direita, né? E estava dando uma imagem real, ó. Agora faz sentido, é verdade. Letra C. O tamanho da imagem I sobre O é igual a menos pelinha sobre P. O I eu quero descobrir, o O sim é 30. O pelinha, menos 10. E o P, ele falou desde o começo que era 5. Menos com menos mais, 10 dividido por 5 é 2, o 30 está dividido, passou multiplicando, I igual a 60 centímetros. Para finalizar, as características da imagem. Como acabamos de comentar, como é um espelho côncavo e o objeto está bem próximo, vai funcionar como espelho de aumento, como a gente viu. Ó. O objeto tinha 30 centímetros, mas a imagem 60, portanto ela é maior. Positivo resultado, portanto ela é direita. E o fato de ter sido negativa, a posição da imagem mostra que ela é virtual. Maior direita e virtual. Como vocês podem ver, a parte mais importante da prova está super acessível, não fui muito além, não botei as piores questões de espelhos, porque nós trabalhamos, né, começamos a trabalhar há muito pouco tempo ainda. Porém, vai ter ainda mais uma semaninha aí para dar uma praticada e ficar fera. Vamos trabalhar agora duas questõezinhas que já vai servir como introdução à ideia de refração. Olha só que interessante que eu tenho para te contar. Nós estudamos até agora em ótica só um fenômeno, que é a reflexão. Nós vamos começar a estudar um segundo fenômeno, chamado refração. Cara, são muitos os exemplos interessantes da refração. Quem usa lente de contato, por exemplo, usa a refração da luz para corrigir o problema do olho. Quem usa microscópio, o senhor nunca usou microscópio? Oi, se usou. Sem microscópio tu não estaria sequer vivo, né? Quanto mais assistindo a aula, né? Deveria estar em outro plano. Na verdade, o pessoal não tem noção disso, né? Que a invenção do microscópio, né, mantém todos vocês que tiveram infecção na garganta vivos. Sem a invenção do microscópio, os antibióticos não chegariam onde chegaram e provavelmente teria perecido na primeira dorzinha de garganta. Então tu vê que viagem, né? A gente tem consciência de que a ciência, esse sistema de conhecimento que nós inventamos, tem salvado vidas através da ótica. Refração nada mais é que o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Talvez o exemplo mais clássico seja um peixinho debaixo d'água. Quando a luz que sai do peixinho vai passar da água para o ar, ela aumenta de velocidade e se afasta da reta normal. Assim, quando essa luz atinge o teu olho, estava ali no barquinho e tal, olhando o peixinho, que bonitinho, o teu cérebro diz para ti que o peixe, na verdade, está muito mais no raso do que onde ele está.
Então tu vê, sempre que tu viu um peixe debaixo d'água, ele não estava onde tu supunha que ele estava. A menos que estivesse olhando o aquário, né, bem de cima, bem perpendicularmente ao peixe. O índio já sabe disso e ensina para o índiozinho filho, para ele nunca tascar o arpão ou a flecha onde ele está vendo o peixe, porque o peixe não está ali, certo? O copo d'água é o exemplo mais interessante talvez para vocês hoje. Vocês podem encher um copo com água, botar uma colher ali no copo, né? A colher vai parecer quebrada nessa região e isso na verdade é um exemplo de refração. Refração é o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. É o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Para a gente começar a brincar de refração, a primeira coisa de todas, índice de refração. O que é o índice de refração de um material transparente? É só tu pegar a velocidade da luz no vácuo, que é a maior velocidade que existe na natureza, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e dividir pela velocidade da luz no meio em questão. Se eu quero o índice de refração do meio A, eu pego a velocidade da luz no vácuo e divido pela velocidade da luz no meio A. Se eu quero o índice de refração do meio B, eu divido a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio B. Cuidado, hein? Quanto maior a velocidade da luz, menor o índice de refração. Qual é o menor índice de refração que existe? É o índice de refração do próprio vácuo, que seria a velocidade da luz no vácuo dividido por ela mesma. 1. Só por curiosidade, o índice de refração do ar é 1,0003. Diga algo então. A velocidade da luz no ar é praticamente igual no vácuo. No ensino médio a gente usa a quarta casa após a vírgula. No ensino médio nós usaremos toda hora que falar ar 1. Mas não se esqueçam, quando tu olha o sol, ele não está ali onde tu está vendo. Porque a luz que saiu do sol ao atingir a atmosfera sofreu refração e ao atingir o teu olho, tu vê o sol numa posição errada. Certo? É poucos graus de posição, uma mudançazinha mínima, mas ele não está ali onde tu está vendo, acredite. Muito bem. O que é índice de refração relativo? Índice de refração relativo é quando tu quer comparar o índice de refração de um material com outro material. Por exemplo, o que é o índice de refração do material A em relação ao material B? É só dividir o N do A pelo N do B. Só isso. E aí daria para matar a questão 1 com essas informações. Observem. Questão 1 do simulado. A título de exemplo. Sabendo que o índice de refração do meio A é 5, ele disse que o N do material A vale 5. Que a velocidade da luz do material B é 150 milhões de metros por segundo, VB. 150 milhões de metros por segundo. Ele pergunta, determine a velocidade da luz no meio A, essa é a letra A. Depois, o índice de refração do meio B, a letra B ele pede o NB. Depois, o índice de refração relativo do meio B em relação ao meio A, NBA. Pô, chega, né, cara? Qual é o meio mais refringente? O meio mais refringente é aquele que tem maior índice de refração. Peraí, como é que calcula a velocidade da luz no meio A? N é igual a C sobre V. Se é do material A, material A. Qual é o N do material A? 5. Qual é a velocidade da luz no vácuo? 3 vezes 10 na 8. Para quem não gosta de potência de 10, vou colocar 8 zeros. Olha que delícia. Está multiplicando, passa. Está dividindo primeiro, né? Passa multiplicando. E aí sim, depois está multiplicando, passa. Vocês já estão grandinhos, sabem que eu posso trocar de posição esses dois caras. 300 mil dividido para 5. Eu vou dividir 30 para 5 só, que é 6. E vou acrescentar os zeros. 300 milhões, né? Dá 60 milhões. Para ficar mais bonita a resposta, eu posso escrever 6 vezes 10
na 7 metros por segundo. Não foi só usar a fórmula do índice de refração, N igual a C sobre V. Então vai ser a questão extra mais fácil de todos os tempos. Depois, letra B. O índice de refração do meio B. O índice de refração do meio B é C sobre VB. O C vai ser fornecido, constatamos no VAR, valor tabelado, com vontade. E a velocidade B, ele disse que era 150 milhões de metros por segundo. Como é que eu faço essa divisão? Isso, ou tu transforma os dois em potência ou os dois em decimal. Vamos botar em potência para ficar mais legal. 1,5 vezes 10 na 8. 10 na 8 dividido por 10 na 8 dá 1. 3 dividido por 1,5, 2. Na letra C ele pede NB em relação a NA. O NB em relação a NA. Se eu disse que NA em relação a B é NA sobre NB, como é que tu acha que eu vou calcular o índice de refração de B em relação a A? NB sobre NA é lógico. Como o NB é 2 e o NA é 5, 2 dividido para 5, 0,4. Também uma perguntinha bem tranquila de responder. Para finalizar, qual é o meio mais refringente? Ou o 5. O que significa índice de refração 5? Pensa bem. O que deu 5? Que essa velocidade de cima é 5 vezes maior que essa, né? Certo? 5, então quer dizer que a velocidade dele é 5 vezes menor que a do vácuo. O que quer dizer índice de refração 2? 2 vezes menor que a do vácuo. Ou a do vácuo é 2 vezes maior. Certo? E material refringente, mais refringente, é aquele que tem maior índice de refração, menor velocidade. Então, o material A tem maior, ou o material A é o mais refringente. O material A é o mais refringente. Só para a gente se acostumar com essa nomenclatura nova. Então, tu vê, nada demais. Tivemos o primeiro contato com refração. É o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. E vimos o que é índice de refração. C sobre V. Tem o absoluto e tem o relativo. A primeira questãozinha, né, que foi a primeira questão do simulado, tratava só disso. Para finalizar esse primeiro contato com refração, vamos falar das leis da refração. As leis da refração são muito simples. A primeira, inclusive, eu diria que é idêntica à da reflexão. Alguém lembra qual é a primeira lei da reflexão? O raio incidente, o raio reflê e a reta são... Aqui, em vez de superfície refletora, vai ter a superfície de separação entre o meio A e o meio B. Continua existindo a reta, o raio índice, o ângulo de índice, e o raio agora é chamado raio refratado. Mas não tem problema nenhum, é a primeira vez que a gente está falando isso. Antes era raio refletido, né? Agora é raio refratado. Raio refratado. Raio refletido, porque é reflexão. Raio refratado, porque é refração. Beleza? Então, ângulo de incidência, raio incidente, raio refratado, ângulo de refração. Ângulo de refração. Beleza? A primeira lei, ela diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares. Ele está dizendo que a luz, quando penetra na água, ela não vai desviar para o lado, ela vai continuar no plano onde ela estava. Ela pode aproximar ou afastar da normal, quando a luz muda de meio de propagação. Mas ela não dá uma guinada para o lado, ela continua no mesmo plano. Essa é a primeira lei. Para ficar diferente da outra, o ângulo
de incidência é coplanar ao ângulo de refração. Só para aproveitar a oportunidade e para deixar de tarefa, de repente, vocês tentarem mais uma vez essa questão 5. Tarefa, então, vai ser fazer a questão 5. Segundo a lei da refração, chamada de lei Snell-Descartes, o M do material de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao índice de refração do material de saída vezes o seno do ângulo de saída. Dá para tu, de repente, tentar arriscar essa fórmula, não sei se eu cheguei a pedir. Ah, eu não pedi para fazer a conta, pedi. Dá para tu arriscar a letra B, então, no número 5 de tarefa, tentando usar essa fórmula aqui, que eu posso deduzir na aula que vem. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, e até mais. O controle do ar tá por aí, galera? Não. Fala, meu querido. 1 ponto.